Em outra obra, Crítica à Razão Prática, Kant analisou o mundo ético, recolocando as questões da liberdade humana, da imortalidade da alma e da existência de Deus. Após concluir ser impossível conhecer as realidades metafísicas, Kant se volta para a razão prática, cujo conhecimento é possível porque os seres humanos podem agir mediante ato de vontade e autodeterminação. Assim, Kant justificou: tive de suprimir o saber para encontrar lugar para a fé. O conceito de fé tem diversos sentidos e geralmente lhe é atribuído de crença religiosa. No entanto, para Kant, trata-se da fé filosófica, que se baseia na convicção subjetiva e que, embora não forneça garantia teórica, dá suporte à vida moral. E aí o livro ele dá um exemplo, os refugiados que tentam atravessar a fronteira da Turquia em direção à Europa. Aí eles mostram a foto, né? Uma daquelas fotos que mostra, inclusive, aquele menino que falece afogado, né? E ele discute os fluxos migratórios são também resultados de conflitos iniciados após a intervenção de potências estrangeiras no território de origem dos imigrantes. Publicada em 1795, a obra A Paz Perpétua de Kant ecoa os ideais iluministas. Nesse escrito, o filósofo alemão elabora uma espécie de tratado de paz entre as nações, defendendo os princípios de não intervenção e da autodeterminação dos povos como bases para o estabelecimento da paz. Na história recente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um documento que se aproxima dos ideais kantianos, ao estabelecer o corpo do direito internacional dos direitos humanos, mas encontra resistência para efetivar-se. Reflita com um colega sobre as atuais dificuldades para a instauração da paz perpétua. Se a gente for fazer uma análise, isso eu não vou pedir essa tarefa, a gente vai fazer em sala, com o pessoal que está presente, mas eu convido você que está em casa a fazer essa reflexão. Onde acontecem conflitos hoje no mundo, já houve uma intervenção por parte de outros países, com colonização direta ou indireta, sendo chamada de imperialismo ou não, tendo 100 anos ou mais, e que com o afastamento dessa colonização direta, o que sobrou foi esse conflito que gera guerras civis, que gera violência, que gera um tipo de governo radical, como é o caso do Talibã, né? Então, a gente teve, se a gente for falar do Afeganistão, que é um objeto atual dessa questão, o Afeganistão, no fim da década de 70, foi invadido pelos russos, ainda no período da Guerra Fria. Posterior a isso, já com a queda, a gente tem o afastamento dos russos e o governo do Talibã, ele vem a substituir, né, aquela estrutura governamental, mas que é afastada porque, de acordo com o argumento americano sobre o 11 de setembro, o governo Talibã deu apoio a núcleos da Al-Qaeda que chegaram a atingir com ações terroristas diretamente em 2011 os Estados Unidos. E aí, por conta disso, os Estados Unidos intervêm no Afeganistão. Então, a gente tem uma segunda intervenção, e essa segunda intervenção afasta o Talibã. Sendo que hoje os Estados Unidos não se encontra mais lá. Teoricamente, estabeleceu um governo que deveria ser forte, mas o Talibã, agora essa semana, expulsou o governo do país. Então, a gente tem a milícia, né, o grupo resultante da rebeldia contra a colonização, expulsando um governo democrático de direito. Então, a gente vê aqui como esse discurso de Kant,
de uma paz perpétua ser gerada a partir da não intervenção, o como é importante, já que a gente conhece historicamente intervenções que realmente geraram guerras civis. Isso eu estou dando um exemplo, o Afeganistão é um exemplo que é atual, mas muitos outros exemplos a gente pode colocar, inclusive o Brasil, né? Embora não tenha sido colonizado no período imperialista, a colonização brasileira é anterior, mas a gente sofreu e sofre o imperialismo americano, né? Então, a gente também sofre isso. E o argumento de Kant é a não intervenção, é a liberdade desses povos. A herança kantiana. O próprio Kant descreveu sua filosofia crítica como uma revolução copernicana. Essa expressão remete a Copérnico, que contrariou a teoria geocêntrica ao apresentar a hipótese da Terra girando em torno do Sol. Do mesmo modo, Kant contestou a metafísica anterior, segundo a qual os objetos regulavam o conhecimento. Para ele, ao contrário, os objetos é que devem ser regulados por nosso conhecimento. Apesar de ter realizado a crítica do racionalismo e do empirismo, o procedimento kantiano redundou em idealismo. Ainda que reconhecesse a experiência como fornecedora da matéria do conhecimento, não há como negar que é o nosso espírito, graças às estruturas a priori, que constrói a ordem do universo. E é o nosso espírito que é o racional.